Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje vamos iniciar um novo módulo de estudo do nosso curso de Mecânica, de Problemas de Mecânica Clássica, que são os sistemas de massas variáveis, tá certo? Então, geralmente nos cursos de graduação se estuda apenas o problema do foguete, que é um problema clássico da mecânica, tá certo? Da mecânica clássica, e é um sistema de massa variável, portanto, mas não se avança muito nesse estudo, pessoal. Então aqui eu acredito que nós vamos ter aí umas 4, 5 aulas, tá? Em que eu vou resolver problemas bastante interessantes de sistemas de massas variáveis. Vamos analisar a dinâmica desses sistemas, tá certo? Esses problemas, geralmente, eu tiro dos artigos, tá certo? Do American Journal of Physics, da revista The Physics Teacher, entre outras, tá certo? Então, hoje, eu quero analisar com vocês 3 problemas bastante interessantes, 3 sistemas. O primeiro eu tirei do American Journal of Physics, A System to Change Both Mass and Applied Force. Basicamente, pessoal, é um problema em que você tem um sistema de 2 corpos, tá certo? Acoplados por uma corda, né, e uma rodana, e um desses corpos tem a massa variável. Imagina que esteja escoando, por exemplo, areia ou água de um desses corpos. Então, à medida que o movimento vai acontecendo, a massa desse bloco vai se alterando. Então, como que serão as equações de movimento? Então, esse vai ser o nosso primeiro problema a resolver. O segundo problema, a gente vai analisar o problema de um vagão, né, que está em movimento, tá certo? Inicialmente aí com velocidade inicial constante e começa a chover, tá certo? E nós vamos analisar como que se comporta a velocidade desse vagão à medida que o tempo passa, à medida que a sua massa vai sendo incrementada, tá certo? Pela chuva, né? Esse artigo é do American Journal of Physics também, né? Problem, the rain in the plane falls mainly on the train, tá certo? E o último problema, pessoal, é um problema bastante interessante, também do American Journal of Physics de 2004. E a gente vai analisar um canhão a vácuo, né? Como se uma estimativa teórica da velocidade de um projétil por um canhão a vácuo, né? Então, basicamente é uma bolinha de gude que está dentro de um tubo de PVC, dentro do qual se faz vácuo, tá certo? E à medida que a gente então abre esse sistema para a atmosfera, né, entra ar, então a pressão atmosférica vai aplicar uma força nessa bola e ela vai adquirir uma velocidade. E nós queremos estimar essa velocidade. Analysis of the Vacuum Cannon, tá? É o nome desse artigo do American Journal of Physics também. E nós vamos obter uma solução fechada, tá certo? Para esse problema. Então, pessoal, vamos aqui iniciar o nosso estudo. Então, inicialmente com esse sistema bastante interessante, tá certo? Esse sistema de blocos nós estudamos já desde o ensino médio, só que lá as massas de ambos os corpos, né, ambos os blocos, são constantes. Aqui não, aqui as massas serão variáveis, tá certo? Então, seja aqui um bloco de massa M maiúsculo, que está conectado a um bloco de massa variável, pessoal. Então, imagine que aqui nesse bloco você tem aí seja uma caixa de areia, né, ou água, tá certo? E à medida então que esse bloco vai se deslocando, né, tem um fluxo aí de água ou areia constante, tá certo, para fora do sistema, e a massa dele, portanto, é diminuída, tá? Numa vazão, o fluxo, vamos supor que seja F, o fluxo constante, e como o fluxo é constante, então o decréscimo de massa é linear, né? Então é a massa inicial menos o fluxo vezes o tempo t, tá? É assim que se comporta a massa desse sistema em função do tempo, tá bom? Então, nós queremos obter aí as equações para a aceleração, tá certo? Para a velocidade
e para a posição, né, desse sistema como função do tempo. Tá ok, pessoal? Então aí é um sistema bastante simples, né? Tirando o fato de que a massa desse bloco aqui ela é variável, tá? Então nós vamos resolver esse sistema aí utilizando as leis de Newton, né? Então vamos colocar aqui as forças que atuam, né, sobre o meu sistema. Aqui nós temos então o peso, né? Que é então a massa, que depende do tempo, tá certo? Vezes a aceleração da gravidade. Temos aqui a força normal, né, que é uma força que também depende do tempo, né, já que ela está ligada, né, com a força peso, tá bom? Aqui nós temos a força tensora no fio. E, pessoal, nós vamos considerar atrito, né? Então existe um atrito aqui, uma força de atrito, né, independente da velocidade, tá certo? Eu vou desenhar ela aqui, que é então o coeficiente de atrito, né, cinético, vezes a força normal. Essas são as forças que atuam no meu bloco de massa variável, tá certo? E aqui, né, nesse bloco, nós temos o peso, M maiúsculo vezes G, e a força tensora. A gente vai supor que a corda ela é inextensível e ela tem massa desprezível, portanto a tração aqui é igual a essa tração aqui, tá? Essas forças de tração são iguais. Então, pela segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, nós temos as seguintes equações. Para esse bloco aqui, que tem massa variável, a gente tem, então, T menos μ vezes N igual a sua massa, né, m0 menos F vezes T, multiplicado pela aceleração A, tá certo? Na vertical nós temos a força normal sendo igual, então, ao peso, né? E para esse bloco 2, né, para esse segundo bloco, nós temos as equações de movimento. Massa vezes a aceleração da gravidade, menos a tração. Essa é a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá certo, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a equação 1 com a equação 3. Tá? Notem que a tração vai cancelar. E aí, eu posso também usar o fato de que N, né, é igual a m0 menos F vezes T, vezes G. E aí eu consigo, né, descobrir então a aceleração do meu sistema, tá bom? Então, somando aí essas duas equações, nós vamos ficar com o seguinte: m vezes g menos μ vezes n, né? Onde n então é o igual ao peso. E isso é igual a esse termo, né, mais esse. Eu vou colocar o A em evidência, tá bom? Então, nós temos M mais M0 menos F vezes T multiplicado por A. Tudo bem, pessoal? E aí, eu vou, então, colocar aqui, né, isolar o A e vou colocar o G em evidência. Então, a expressão para a aceleração, ela é simplesmente dada por M menos μ vezes m0 mais μ vezes F vezes T, tudo isso vezes G, né? Vou colocar o G aqui, e aí dividido por M mais m0 menos F vezes T, tá? Esta então é a expressão que permite, né, o cálculo da aceleração do meu sistema como função do tempo, tá ok? Então está aí, pessoal, essa expressão. E agora nós vamos então integrar, né, esta expressão e acharmos a velocidade, tá certo? Então lembrem que a aceleração, né, é a derivada da velocidade no tempo. Então, integrando esta equação, né, separando aí as variáveis, nós vamos ficar com o seguinte: integral, vamos supor que a caixa, o sistema estava inicialmente em repouso, né? Então, de 0 até V em dV, e isso é igual, então, a integral em T, né? De 0 até T,
E aí, então, eu tenho esse termo m menos coeficiente de atrito vezes a massa inicial mais coeficiente de atrito vezes o fluxo de areia, né, ou de água, vezes o tempo t, sobre m mais m0 menos f vezes t vezes g vezes dt, tá bom? Então, notem que a integral, nessa segunda integral aqui, ela não é imediata, né? Porque nós vamos precisar dividir esse termo, o numerador, pelo denominador, tá bom? A integral é em t, tem t tanto no numerador quanto no denominador, e, portanto, nós vamos ter que dividir aí esses polinômios, tá certo, pessoal? Muito bem, então, olha só. A gente pode dividir, né? Então, o termo de cima, que é este que aqui está. E aí eu posso usar o método da chave, né, para dividir esses dois polinômios. Menos f vezes t, mais m0 menos mais m, né? Então eu posso pegar esse primeiro termo, né, termo de mais alto grau, dividir por este aqui. Então isso aqui vai dar menos mi, tá certo? E aí, então, eu multiplico, né, esse menos mi por tudo isso aqui e somo aqui. Então, menos mi vezes menos ft dá mais mi ft, trocando o sinal, menos mi ft. Então, notem que isso aqui já vai cancelar com isso aqui. Menos mi vezes m0 dá menos mi m0, troca o sinal, mais mi m0. Também cancela. E aí, menos mi vezes m, menos mi m, troca o sinal, então, mais mi m, tá bom? O resto aqui, pessoal, mi mais 1, né, vezes m, tá certo? Então, essa divisão aqui eu posso, né, escrevê-la, eu posso expressá-la como sendo... Então, eu posso expressar como sendo integral de 0 até t. Então, menos mi mais esse termo, né, que é m vezes mi mais 1, sobre, então, esse termo aqui, né, do quociente, que é menos... vamos voltar à ordem inicial, m mais m0 menos f vezes t, e ainda isso aqui está multiplicado por g vezes dt, tá bom? Então, essa integral aqui agora fica bastante simples, tá? E isso vai dar o seguinte, pessoal, integral de 0 até v dv, isso aqui é v, igual, aqui vai ficar menos mi vezes g vezes t, né? Então, menos mi vezes g vezes t, já calculei de 0 até t, tá certo? E agora esse termo aqui, né? Mais a massa do segundo bloco, coeficiente de atrito mi mais 1, né? Vezes g, tá certo? E agora vezes, então, a integral de 0 até t em dt sobre esse termo, que é m maiúsculo mais m0 menos f vezes t. Essa integral aqui também ela é imediata, tá bom? Substituição, eu chamo esse termo do denominador de u. Então, é m maiúsculo mais m0 menos f vezes t. Então, meu du é menos f vezes dt, tá certo? Isso significa que o dt é menos du sobre f, e a integral, então, fica em du sobre u, que é o ln de u, tá certo? O ln desse termo calculado de 0 até t. Vamos, então, concluir esse cálculo aqui. Então, isso aqui vai ficar menos mi vezes g, né? Mi vezes g vezes t. Notem, pessoal, que aqui então vai aparecer um menos 1 sobre f, tá bom? Que daí eu vou trocar, né? Vou calcular primeiro no limite inferior menos no limite superior, o ln, né, desse m mais m0 menos f vezes t, tá certo? E aí, então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com mais aquele termo ali, né?
sobre F, que é o fluxo, tá certo? De água ou de areia, né? E aí vezes o logaritmo natural. Então, notem que quando eu calculo em zero, né? Então só fica M maiúsculo mais M0, tá certo? Que vai ser aqui o numerador desse termo, né? M mais M0 sobre, então, M maiúsculo mais M0 menos o fluxo vezes o tempo t. Então, senhores, esta é a expressão, tá certo? Que permite o cálculo da velocidade em função do tempo. Essa é a função horária da velocidade para esse meu sistema aqui, né? Que aqui está de massa variável, tá bom? Um cálculo bastante simples, elementar. E agora, tendo a velocidade, o que você pode fazer é encontrar a expressão da posição, tá certo? A equação horária da posição desse sistema. Nós vamos fazer aqui do lado. Eu aconselho, pessoal, que se você não conseguiu acompanhar o cálculo da integral, pause o vídeo e vê se você consegue obter, né, este termo que aí está. E agora, então, a velocidade é a derivada da posição dx dt, né? Então quer dizer que o x então vai ser a integral da minha velocidade, tá certo? Então, pessoal, eu vou separar aqui esse termo, tá certo? Então vai ficar a integral de menos μ vezes g vezes t dt, e aí mais esse aqui de 0 até, aliás, de 0 até t, né? Porque a integral é no tempo. E esse termo aqui ele é constante, então deixo fora da integral, sobre f vezes g, e a integral de 0 até t do logaritmo natural de m mais m0 sobre m mais m0 menos f vezes t vezes dt, tá bom? E aí então nós integramos aí esses termos, né? E essa integral também é bastante elementar, tá certo? Essa integral aqui é imediata, né? Aqui fica menos μg t2 sobre 2. E aqui nós precisamos calcular a integral do logaritmo natural, pessoal. Vocês sabem que a integral do ln, ln de z dz, isso aqui sai, é uma integral por partes, tá certo? Qualquer livro de cálculo, né, tem essa integral e o resultado é z ln de z menos z, tá? Então aqui, é claro, você vai ter que fazer a mudança de variável, vai ter que chamar de u, esse termo que está entre parênteses, e até cair nessa integral e usar essa expressão. Bom, eu já vou passar o resultado final para vocês. Então a equação horária da posição vai ser esta aqui. G, m maiúsculo 1 mais μ sobre f, que multiplica o t, né, tempo t, vezes logaritmo natural. M maiúsculo mais m0 mais 1, isso aqui está tudo entre parênteses, aí menos m maiúsculo mais m0 sobre f, logaritmo natural m mais m0 mais, eu vou terminar aqui, m maiúsculo mais m0 menos f vezes t, dividido por f, ln desse mesmo termo aqui, tá bom? M maiúsculo mais m0 menos f vezes t, e aí menos essa integral aqui, pessoal, que fica metade, né, de μ g vezes t ao quadrado. Então percebam que o cálculo, né, da posição já é uma expressão um pouco mais complicada, tá bom? O que está entre parênteses aqui é m maiúsculo mais m minúsculo, m0, né, menos f vezes t, tá ok? Então está aí, meus queridos, o primeiro problema então que nós queríamos resolver hoje é esse sistema bastante simples e com o diferencial de que
agora é um sistema de massa variável. E aqui estão então as equações, tanto da posição quanto da velocidade, para vocês fazerem o estudo dinâmico, tá certo? Desse meu sistema. Bom, no instante, né, em que a água ou areia se esgotar desse bloco, então o que vai acontecer? A massa então vai ficar constante e, portanto, a aceleração também vai ficar constante, tá certo? E aí você tem, né, no instante de tempo, Tm aí, tá? Que é quando a massa for constante, né? E aí, como a aceleração é constante, vai ser constante, né? Aí as equações da velocidade da posição são as equações do movimento uniforme, como vocês bem conhecem, né? T menos Tm. Esse Tm é o instante em que a vazão, né, o fluxo acaba, então a massa fica constante, e a posição x, x0 mais v0 t menos Tm, mais, né, metade da aceleração t menos Tm ao quadrado, tá bom? Então tá aí o nosso primeiro problema que nós queríamos resolver. Vamos agora, pessoal, iniciar o nosso segundo problema de sistemas de massas variáveis, que é aquele em que a chuva começa a cair em um vagão, tá certo? Que se desloca inicialmente com velocidade constante. Vamos iniciar então o segundo problema, pessoal, que é o problema da chuva caindo em um vagão que se desloca com velocidade constante. Então, inicialmente ele está vazio e ele se desloca então com uma velocidade que eu vou chamar de V0. E aí, né, então a chuva, né, ocorre uma chuva e ela cai aí numa taxa constante, né, dentro desse vagão. E a massa desse vagão então vai sendo incrementada, tá certo? Vou chamar aqui de velocidade V, né? E agora, pessoal, a massa do meu sistema vai aumentar. No problema anterior, a massa diminuía. Aqui a massa vai aumentar. Eu vou chamar a massa inicial de M0, do vagão vazio. Com o passar do tempo, a massa vai aumentar linearmente, tá certo? Porque a taxa, né, na qual a água cai dentro desse vagão é constante. Eu vou assumir que essa taxa é constante. Portanto, o aumento da massa é linear com o passar do tempo, dado por esta equação m0 mais f vezes t, tá certo? Bom, como o meu sistema ele é um sistema isolado, pessoal, ou seja, não existem forças externas atuando, ou melhor, a resultante das forças externas é igual a zero, então eu posso dizer que a quantidade de movimento ela é conservada, ela é constante. Então, como f é zero, dp dt é zero, isso implica que a quantidade de movimento ela é constante. Então a quantidade de movimento inicial, m0 vezes v0, é igual à quantidade de movimento final, m0 mais f vezes t vezes v. Daqui, então eu consigo extrair uma expressão que calcula a velocidade, né, do meu vagão para qualquer instante de tempo t, tá bom? É dada por esta expressão, que aí está. Esse problema, pessoal, é equivalente, né? Ele é análogo ao problema em que você tem, por exemplo, uma bola, suponha que você tem uma bola de massa m, tá certo? Se movimentando com uma velocidade v0, e ela vai colidindo inelasticamente com partículas, né, de massa ΔM, tá certo? E no instante final aí você tem, então, né, uma partícula, tá certo, de massa, né, m0 mais n vezes ΔM, se movimentando com uma velocidade Vn, após n choques inelásticos, né, com essas gotas, com essas partículas aí. E aí, se você quiser descobrir essa velocidade Vn é m0 vezes v0 dividido por m0 mais n vezes ΔM, tá? Que é uma relação análoga, né, equivalente a essa aqui. Né? De fato,
à medida que o vagão vai se deslocando, você tem colisões inelásticas, né, das partículas de água aqui dentro. Isso vai agregando massa, vai incrementando a massa do meu sistema, tá bom? Muito bem. Tendo a velocidade, meus queridos, eu posso encontrar a expressão da aceleração. Lembrem que a aceleração nada mais é do que a derivada, né, a taxa de variação da velocidade no tempo. Então vamos derivar essa expressão e aí encontrarmos a aceleração. Como que a gente deriva isso aqui? Bom, notem que é uma função do tempo, né, e ela está no denominador. Então você tem um quociente entre duas funções, né, u e v, e a derivada disso aqui, pela regra então do quociente, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado, tá bom? Então, derivada do primeiro é 0, vezes o segundo dá 0, menos o primeiro, derivada do segundo, a derivada disso aqui com respeito ao tempo é f, né? Dividido pelo segundo ao quadrado, m0 mais f vezes t ao quadrado, tá bom? Esta é a expressão que vocês veem, tá, para o cálculo da aceleração. Notem que a aceleração é negativa, indicando que o movimento vai ser desacelerado, claro, porque a massa está aumentando, né, com o passar do tempo. Uma coisa interessante, pessoal, ainda que a força resultante sobre o sistema é nula, tá certo? A aceleração do sistema não é nula, tá legal? Por quê, né? Isso decorre da segunda lei de Newton para sistemas de massa variável. Porque se o sistema tem massa constante, a segunda lei de Newton é simplesmente massa vezes aceleração. Mas lembrem que o momento linear é massa vezes velocidade. Então, se você derivar respeito ao tempo m vezes v, sendo que a massa agora é uma variável, né, com respeito ao tempo, você tem, então, m dv dt, pela regra do produto, né, derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Então, se a massa variar no tempo, tá certo? O produto da velocidade por essa taxa de variação da massa, isso é equivalente, né, à força aplicada, tá bom? Isso aqui depois, nas próximas aulas, a gente vai ver que é o mesmo problema dos foguetes, né? Os sistemas também de massas variáveis, tá bom? Bom, tendo a velocidade, meus queridos, eu também posso, né, integrar isso aqui no tempo e encontrar a posição, tá bom? Então, a velocidade, que é a derivada da posição no tempo, é igual, né, a m0 vezes v0 sobre m0 mais f vezes t. Vamos integrar isso no tempo de 0 até x e aqui integrar de 0 até t no tempo de m0 vezes v0 sobre m0 mais f vezes t dt. E essa integral é imediata, tá bom? Faço aqui uma substituição, chamo de u esse m0 mais ft, então aqui vai ficar du sobre u, que é o ln, e portanto a equação da posição x, né, para o meu sistema vai ficar m0 vezes v0 dividido por f, né, onde a taxa, na qual a água aumenta, né, a massa aumenta desse sistema, vezes o logaritmo natural de m0 mais f vezes t dividido por m0, tá bom? Esta é a expressão, então, que calcula a posição, pessoal. Tá certo? Muito bem. Só mais um adendo aqui para vocês. Notem que quando a massa aumenta, né, a massa vai aumentando no meu sistema, eu esqueci de falar, né? Bom, na verdade já falei que as forças externas são nulas, né, aqui no sistema, a resultante é nula. Então, se a massa vai aumentando, a velocidade do meu sistema vai diminuindo, tá certo? Isso é uma consequência óbvia, né? Mas, se eu quero manter a velocidade constante no meu sistema, eu devo aplicar uma força
né, que vai depender aí dessa taxa, né, na qual a massa aumenta. Que força é essa, pessoal? Eu posso aplicar, então, a segunda lei de Newton, né, na forma aí diferencial, F dp dt. Nota, então, que o meu P é a massa vezes a velocidade, né, V0. Então, derivo isso aqui no tempo, tá certo? E esse dmdt, né, quem que é o mdt? Ora, m é isso aqui, né, a massa como função do tempo. dmdt é F, então a força é a taxa de incremento, né, da massa, taxa constante, vezes, aqui não é T, aqui é V0, né? Vezes a velocidade inicial do meu vagão. Então, com esse cálculo aqui, eu consigo determinar a força que eu devo aplicar, uma força não é constante, é uma força constante, porque o fluxo, né, a taxa de aumento da massa é constante. E V0 também é constante. Então, é uma força constante que eu devo aplicar para manter a velocidade do meu sistema constante, para que essa velocidade não diminua, tá certo? Muito bem, e agora, pessoal, a gente vai tornar esse problema um pouco mais realístico. Até agora nós supomos que não havia forças externas, tá certo? Sobre o meu sistema. Agora a gente vai considerar as forças externas. A gente vai colocar uma força aqui constante e vamos também colocar atrito, tá certo? Atrito de rolamento, né? E aí vamos ver como que ficam as equações de movimento. Então, como agora nós temos forças atuando sobre o sistema, eu não posso mais aplicar o princípio da conservação, né, da quantidade de movimento, tá? Então aqui eu vou colocar uma força F, tá? Aqui nós temos a força peso, né? M0 mais F vezes T vezes G, uma força dependente do tempo. A normal também é uma força dependente do tempo. E aqui está a força de atrito, eu vou chamar de FR, né? Força de resistência, que é dada aí pela fórmula empírica do atrito, né? E essa força aqui, como eu já lhes disse, é uma força constante, tá bom? Muito bem. Nesse caso, então, eu devo aplicar a segunda lei de Newton, né? E a segunda lei de Newton, então, diz que a força resultante, bom, a força aqui responsável pela aceleração do sistema é F menos a força de atrito, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal, que é igual ao peso, né? M0 mais F vezes T vezes G. E isso é a derivada da quantidade de movimento com respeito, né, com relação ao tempo, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer, pessoal? Inicialmente eu vou achar uma expressão, né, para a quantidade de movimento do sistema, tá? Eu vou integrar isso aqui, então, no tempo e vou achar uma expressão para P. Notem que inicialmente a velocidade do sistema era V0, né? Então ele já tinha um momento linear, P0, então vai de P0 até P, e isso é igual, né, à integral de F vezes dt, né? Eu vou colocar assim, F menos mi M0 menos mi, aqui tem G ainda, eu vou colocar já o G aqui, já vou multiplicar por G aqui, e aqui menos mi vezes F vezes G vezes T. E a integração aí no tempo, né, de 0 até T, tá certo? Essa integral ela é imediata, né? A integral de dp é P, de P0 até P é P menos P0. O P0 eu passo para o lado direito, e aqui vai ficar mais F vezes T, né? Aqui também fica um T, então eu vou manter esse termo, F menos mi M0 vezes G vezes T, menos
Isso aqui é constante, integral de t dt é t ao quadrado sobre 2, então menos meio de mi f vezes g t ao quadrado, tá bom, pessoal? Esta é a expressão, então, que permite o cálculo, né, da quantidade de movimento em função do tempo, tá certo? Então, notem que é uma função aí quadrática do tempo, né, o momento linear, a quantidade de movimento do meu sistema, tá bom? Ora, tendo essa expressão, eu consigo imediatamente obter a velocidade do meu sistema. A velocidade é a quantidade de movimento dividida pela massa, né? Então, eu vou ficar com o termo de cima, que é P0, M0 vezes V0, mais F menos mi M0G vezes T, menos meio de mi G F T quadrado sobre a massa, que é então dada por M0 mais F vezes T, tá bom? Esta aí é a expressão para o cálculo da velocidade como função do tempo. Você pode descobrir, né, para qual instante de tempo essa velocidade é zero, né? É só fazer o numerador igual a zero, você vai resolver uma equação de segundo grau, tá bom? E, bom, vale a pena escrever essa expressão aqui. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, né, pela fórmula resolutiva, nós temos menos, então, F menos mi M0 vezes G, mais ou menos a raiz negativa, pessoal, a gente despreza, né, porque não vai existir tempo negativo, então mais ou menos a raiz desse F menos mi M0G quadrado, menos duas vezes esse termo, então vai ficar mais mi vezes G vezes F vezes esse termo M0 V0. Tudo dividido por 2 vezes esse termo. Esse termo é negativo, então vai ficar menos mi F vezes G. Esse menos eu compenso aqui trocando este sinal, tá bom? Muito bem. Ah, tá. Aqui eu esqueci de colocar um 2, né? Porque é 4 vezes esse termo, né? Então, 4 sobre 2 dá 2. Legal. E aí, pessoal, esse tempo t, ele... bom, se a velocidade inicial for zero, né? Então, se o nosso V0 é igual a zero, esse tempo t, note que esse termo aqui sai da raiz, somando com esse, então fica 2 vezes F menos mi M0 vezes G, dividido por mi vezes G vezes F, tá? Essa é a expressão para o tempo necessário para que essa velocidade se anule, né? Para que o sistema, então, pare, tá certo? E esse tempo, ele é positivo para quando a força aplicada, né, F, maior do que a força de atrito, né? A força de atrito. Essa força de atrito inicial, mi vezes M0 vezes G, porque à medida que o tempo vai passando, a massa vai aumentando e a força de atrito também vai aumentando, já que ela depende da normal e a normal depende do peso, tá certo? Ou melhor, em módulo, né, é igual ao peso, né? Muito bem, pessoal, com a equação da velocidade, né, que vocês veem aqui, nós podemos, então, integrar esta equação e aí determinar a equação horária, tá certo? Da posição. É um problema também bastante tranquilo, né, do ponto de vista do cálculo. Então, você pode integrar essa expressão aí. Vamos integrá-la aqui, de 0 até x em dx, igual, então, a integral, né, de 0 até t. E agora esse termo, tá? Que é M0 vezes V0, mais F menos mi mg vezes T, menos 1 sobre 2
μg vezes f t ao quadrado sobre m0 mais f vezes t dt. Então, integrando isso aí no tempo, os senhores podem calcular chegar na equação horária da posição, tá bom? Bom, para fazer essa integral, pessoal, nós novamente temos que dividir o polinômio do numerador pelo polinômio do denominador, tá bom? Eu vou dividir aqui, tá? Eu só vou fazer esse passo para vocês, depois o resto vocês terminam, tá? Então, menos meio mi g f t ao quadrado, mais esse termo, f menos mi mg vezes t, mais m0 vezes v0. E aí eu vou dividir, então, por f vezes t mais m0, tá bom? Bom, então eu vou pegar esse termo, né, o primeiro termo de mais alto grau, t ao quadrado, vou dividir por este termo aqui de mais alto grau, desse outro polinômio. Então, menos meio, esse termo dividido por esse, o ft vai cancelar, e aí vai sobrar, então, menos meio mi vezes g vezes t. E agora eu multiplico, então, por este termo aqui, né, do divisor, e somo com esse termo, trocando o sinal. Então, vamos lá. Menos esse termo vezes esse. Então, fica esse termo, menos esse termo, trocando o sinal, mais meio mi g f t quadrado, tá bom? Menos meio mi g t vezes m0 dá menos, aí trocando o sinal, fica mais metade de mi vezes g vezes m0 vezes t, tá bom? Aí, pessoal, somando, então, olha só, nós temos um menos mi vezes m, aqui, se eu não me engano, é m0, tá? Eu esqueci de colocar um m0 aqui. Então, aqui eu tenho um menos mi m0 g vezes t, com mais meio, fica menos meio de mi m0 vezes g vezes t. Então, o resultado disso aí é o seguinte, eu posso, então, escrever essa divisão, né, esse quociente, como sendo, então, esse termo, menos meio de mi vezes g vezes t, e aí mais, então, esse resto aqui, né, que é f menos meio mi m0 g vezes t, ainda mais m0, eu vou colocar aqui no cantinho, m0 vezes v0 dividido por m0 mais f vezes t, tá bom? Bom, você vai repetir novamente, né, aqui a divisão, tá bom? Até chegar num processo em que facilite a integral, tá certo, pessoal? O resultado, então, vai ser o seguinte, eu já vou colocar para vocês aqui, para a gente não gastar tanto tempo assim, né? Eu vou colocar, então, aqui a expressão da equação horária da posição, x igual menos mi vezes g sobre 4 t ao quadrado mais f menos mi m0 vezes g sobre 2 dividido por f vezes t mais m0 sobre f, que multiplica v0 menos f menos mi m0g sobre 2, esse termo dividido por f, e ainda multiplicado, né, pelo logaritmo natural, de m0 mais f vezes t sobre m0, tá bom? Então está aí, pessoal, a expressão, né, da posição em função do tempo que governa o movimento, então, desse objeto, tá certo? Então tá aí mais um problema resolvido de massa variável.
Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o último problema, então, que é aquele em que você tem um modelo que explica a velocidade atingida por um projétil, tá? De um canhão a vácuo, né? Então, esse artigo, tá? Que eu vou me basear agora, ele propõe um modelinho bastante interessante de canhão a vácuo. E ele é o título, né? A força que exerce a pressão atmosférica. Então, você pode pensar, bom, como a pressão atmosférica é constante, a força vai ser constante e a aceleração do projétil, então, vai ser constante, né? Mas não é bem assim, tá? Então, olha só, vamos supor que você tem aqui, então, um tubo de PVC. Inicialmente, então, tá cheio de ar, tá certo? E aí você tem um projétil, né? Um projétil, uma bolinha de gude, por exemplo, né? Aqui dentro, tá certo? Então você tem ar. E aí, por meio de uma bomba de vácuo, então você vai tirar esse ar de dentro desse tubo, tá certo? Então aqui vai virar um vácuo, né? Deixa eu desenhar novamente aqui para vocês. Então aqui eu tenho, né, a bolinha de gude e aqui você tem então um vácuo, tá? Um vácuo produzido, tá? Essas extremidades, claro, né, elas estão fechadas, né, hermeticamente. E aí isso aqui de repente é aberto, né, a atmosfera, então o ar preenche rapidamente isso aqui e vai aplicar uma força, né, nesse projétil que vai expulsá-lo de dentro desse canhão, tá bom? Então, pessoal, vamos desenhar aqui novamente a situação. Então, eu vou desenhar aqui já o projétil percorrido uma distância, né, x, tá bom? Dessa extremidade. Aqui tem ar. E esse ar está exercendo, né, sobre a área desse projétil uma força que é o produto da pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0, pela área, tá certo, desse projétil, né? E ele, então, vai adquirir uma velocidade que nós vamos chamar de V, tá certo? Muito bem. Bom, o artigo, ele discute inicialmente a proposta, o cálculo a aproximação de ordem zero, né, para a velocidade. Porque, como eu já disse, supondo a força constante, então você tem a aceleração constante, que é dada pela razão entre a força aplicada e a massa, né? Então, P0A sobre M. E aí, a velocidade em função de L, tá, pessoal? L é o comprimento, né, do canhão de vácuo. Aí, usando a equação de Torricelli, velocidade inicial é zero, então raiz de 2 vezes a aceleração, P0A sobre M, vezes L, né, onde L é a distância percorrida. Essa é a velocidade de saída. É uma estimativa grosseira, tá? E quando você faz esse cálculo, né, você obtém uma velocidade superior à velocidade do som. Tá? Você obtém uma velocidade supersônica que não condiz com as medidas experimentais, tá certo? As velocidades são sempre inferiores, na verdade, do que a velocidade do som. Por que isso, né, pessoal? Porque o problema real ele é muito mais complicado, tá? Na realidade, o que acontece? A pressão do ar, na prática, na realidade, ela não acelera somente o projétil, mas ela acelera também a coluna de ar que está, né, atrás do projétil. E aí a gente precisa refinar o modelo, a gente precisa de um modelo um pouco mais complicado, né? Tá bom? Embora o problema que esse artigo discute, eles desprezam, tá certo, os atritos, né, a viscosidade do ar e a compressibilidade do ar também, tá bom? Bom, eu vou então seguir os passos aqui do artigo. Inicialmente eles escrevem a segunda lei de Newton, tá bom? Então, força, que é pressão atmosférica vezes a área A, igual derivada no tempo da quantidade de movimento.
do projétil, mais o ar, né? Eu tenho que levar em conta também o ar, tá certo? Então essa quantidade em movimento é a massa, que é a massa do projétil, que nós vamos chamar de M, M minúsculo mesmo, tá bom? Mais a massa de ar, né? Que depende aí da distância percorrida pelo projétil X. Então a massa de ar é a sua densidade vezes o seu volume, né? A densidade do ar eu vou chamar de ρ, e o volume que esse ar ocupa depende da distância x, fazendo a área vezes essa distância x, tá bom? E aí eu levo em conta o efeito, né, também, olha que interessante, da aceleração do ar, da coluna de ar atrás do projétil. E aí, vezes, ainda dentro do colchetes, vezes a velocidade v. Então essa expressão que está entre colchetes é o momento linear do sistema projétil mais coluna de ar, tá bom? E aí vocês vão ver que isso vai dar um resultado bastante interessante, que vai estar bastante próximo, né, experimentalmente falando, dentro dos erros dos resultados experimentais. Bom, pessoal, o que a gente faz então? Nós vamos integrar isso aí no tempo, tá bom? Então, com a condição inicial de que t igual a zero, a velocidade v igual a zero, e aí, integrando isso no tempo, então nós temos P0 vezes A vezes T, e isso é igual a M mais ρ, que é a densidade do ar, vezes a área, né, da seção frontal do projétil. Aliás, pessoal, a área de superfície, né, do projétil vezes x multiplicado pela sua velocidade v. Tudo bem? Bom, e aí ainda eu posso expressar, né, a posição x em função do tempo, fazendo a velocidade como sendo dx dt, derivada da posição com respeito ao tempo. Então nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter esse P0AT dt integrado no tempo, né? Então nós temos esse P0A vezes t quadrado sobre 2, e aqui nós temos m vezes x, né? M vezes x, mais aqui 1/2 de ρ a x ao quadrado sobre 2, né? Integral de x dx, x ao quadrado sobre 2. Muito bem. Nós podemos, portanto, pessoal, isolar o x, né, nesta nossa equação, tá certo? Resolver, melhor dizendo, para x, né, uma equação de segundo grau, e aí nós vamos ter, então, esse x, já vou colocar o resultado aqui, ele é raiz de m quadrado mais ρ ao quadrado P0 t ao quadrado menos m dividido pela pressão P, P0, né, no caso, porque eu estou chamando aqui a pressão atmosférica de P0, vezes A, tá certo? Bom, e aí, olha só que interessante. Então, descobrimos, né, a posição como função do tempo, tá? E tendo a posição, agora eu posso encontrar a velocidade. Basta derivar essa posição x com respeito ao tempo. Então, derivando isso aqui com respeito ao tempo, tá? Uma derivada também bastante tranquila. Nós vamos ter A vezes P0 vezes T sobre raiz quadrada de m quadrado mais ρ ao quadrado P0 t quadrado, tá bom? Nós podemos ainda colocar isso aí tudo sobre a raiz. Eu posso então colocar a raiz desse termo ao quadrado, tá bom? Ao quadrado, P0 ao quadrado, t quadrado. E aí então nós vamos ficar com o seguinte. Nós vamos ficar com esse termo m quadrado sobre
P0 quadrado, A quadrado, T quadrado, mais Rho sobre P0, tá? Elevado a menos meio. Então, esta é a expressão, pessoal, que permite o cálculo da velocidade como função do tempo, tá certo? Eu peço que vocês pausem o vídeo e vejam se vocês obtêm essa expressão de x aqui e a expressão da velocidade v, tá bom? Do projétil como função do tempo. Olha só, para um canhão, pessoal, infinitamente largo, o que acontece, né? Se o L é muito grande, então a gente pode supor que esse tempo T seja muito grande, então matematicamente tendendo ao infinito, esse termo então vai a zero, e aí olha que interessante, a velocidade, né, do projétil, que eu vou chamar de v infinito, ela fica invertendo aqui raiz quadrada de P0 sobre Rho, tá bom? Então, para um canhão, né, muito largo, muito comprido, você tem a velocidade do projétil dada pela raiz da pressão atmosférica pela densidade do ar, tá certo? E comparando isso com a velocidade do som, lembrem que a velocidade do som é raiz quadrada de gama, coeficiente adiabático do ar, vezes a pressão atmosférica, dividida pela densidade ρ do ar. Então, isso mostra que essa velocidade ela é menor do que a velocidade do som. Então, já é um modelo que explica, né, que dá conta de explicar, em acordo com a experiência, que a velocidade desse projétil, de fato, ela não é supersônica, né? Ela é menor do que a velocidade do som por um fator raiz de gama, né? Coeficiente adiabático do ar, que é igual a 1,4, tá bom? Muito bem. E só para a gente concluir, pessoal, você pode usar aqui, né, esse termo aqui, P0 ao quadrado, T ao quadrado, é esse termo aqui, que é 2 vezes mx mais ρ ao quadrado x quadrado, tá? Sobre 2. Então, substituindo esse termo aqui, jogando aqui, eu posso então escrever a velocidade não em função do tempo, mas sim em função de x da posição. E vale a pena fazer isso, e aí o resultado que vocês vão encontrar é o seguinte, tá? Fazendo esse cálculo, você chega então que essa velocidade v fica então a raiz de P0 sobre ρ, que é v infinito, né? Multiplicado por x sobre x mais lambda. Esse lambda, pessoal, ele é definido como sendo m sobre ρ vezes a, tá bom? É uma constante aí, né? Do sistema. Vezes a raiz de 1 mais 2 lambda sobre x. Então está aí uma expressão, tá? Mais limpa, né, para o cálculo da velocidade do projétil em função da distância x percorrida, tá certo? Então, bastante interessante. E esse modelo, então, se você compara ele com os dados experimentais, né, vale a pena ler o artigo. E esse modelo, ele sempre dá um limite superior, né, para a velocidade observada nos experimentos, tá? Lá no artigo você tem um gráfico bastante interessante, que tem aí os dados, né, experimentais, e a curva, ela muito próxima dos dados experimentais, porém, um pouco acima, né? Então, esse modelo, ele explica de forma bem mais detalhada do que simplesmente dizer que a pressão atmosférica, como é constante, a força é constante e a aceleração do projétil também é constante, né? Isso dá uma velocidade supersônica que não condiz com os dados observados, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, perguntem, tá certo? Façam comentários na seção de comentários abaixo e espero vê-los nas próximas aulas. Muito obrigado!